Olá, pessoal. Essa é a nossa oitava monitoria. Eu sou a professora Ana Luísa Vieira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da crase. Então, o que é interessante a gente saber, né? O que é a crase, né? A crase, ela é usada na contração da preposição a com as formas femininas do artigo ou pronome demonstrativo a. Então, nós temos duas questões na utilização da crase. Nós temos a junção de uma preposição a com um artigo a ou com o a de um pronome demonstrativo. Então, vamos ver isso, vamos entender isso melhor. Alguns verbos, eles precisam, dessa preposição após eles. Então, vamos ver aqui o exemplo do verbo solicitar. Quando nós falamos as informações foram solicitadas, as informações foram solicitadas a alguém, ou seja, nós temos a presença aí da preposição a. Já a palavra diretora, ela precisa vir acompanhada do artigo a, que é uma palavra no feminino. Então, nós temos aqui a preposição a, que vem do verbo solicitar, com o artigo a da palavra diretora. Então, nós temos dois as, né, presentes nessa frase, uma preposição e um artigo. Então, a crase ele vem para juntar esses as em um só, tá? É para mostrar que existe essa contração. A mesma coisa acontece no exemplo de baixo. Nestas férias, faremos uma visita à Bahia. Vamos visitar algum lugar à Bahia. Então, nós temos a junção da preposição com o artigo. Quando, né? Quando a gente vai saber quando tem a crase, quando não tem a crase? Existem algumas técnicas que nós podemos utilizar, alguns recursos, para descobrir se existe ou não a presença da crase. Um recurso, né, interessante é você substituir a palavra feminina por uma masculina que seja equivalente, ou seja, que seja similar, que tenha o mesmo significado, né, um significado parecido. Então, veja aqui o exemplo que eu mostrei antes. As informações foram solicitadas à diretora. Então, aqui nós temos diretora, né, como uma palavra feminina. A palavra masculina mais similar com o significado dessa palavra feminina é a palavra diretor. Então, quando a gente substitui, a gente faz exatamente essa construção de oração. As informações foram solicitadas ao diretor. Aqui, o que a gente percebe? Um A permaneceu na oração. Porque, olha, na oração anterior, eu comentei com vocês que nós temos a junção de dois As. Um A que é preposição e um A que é artigo. Na oração de baixo, a gente percebe que um A ficou. Mas qual vai ser esse A? Esse A vai ser uma preposição ou um artigo? A gente sabe que a palavra diretor é uma palavra masculina. Então, ela é acompanhada do artigo masculino ou. Ou seja, o A que ficou nessa frase é um A de preposição. Então, assim, a gente sabe que o verbo solicitar, ele vem acompanhado da preposição a. Então, quando a gente transformar a oração, né, transformar a palavra masculina em uma palavra feminina, nós vamos ter o quê? A presença dessa preposição, do verbo solicitar, com o artigo feminino a. E aí sim nós vamos ter a crase. Então, é fácil a gente fazer essa substituição. Então, toda vez que a gente substituir para a palavra masculina e a frase, né, ficar com as informações foram solicitadas ao diretor, né? Apareceu o ao, a gente sabe que tem crase, porque existe a presença da preposição. E na hora que a gente transformar em uma palavra feminina, vai ter o artigo para acompanhar, tá ok? Outra coisa interessante, que é importante a gente saber, é principalmente com os nomes próprios geográficos. Porque existem alguns nomes que eles não são acompanhados desse artigo feminino,
mas fica difícil da gente compreender quando ou não tem crase. Então, às vezes, gera uma confusão com esses nomes próprios geográficos. Por exemplo, Roma e Bahia. Quando nós temos a presença desses nomes próprios geográficos, nós precisamos transformar a oração usando a expressão voltar. Então, se a gente utiliza a oração e nós temos como resultado a expressão voltar da, a gente vai ter o uso da crase. Se utilizamos na oração a expressão voltar e fica voltar de, nós não vamos ter o uso da crase. Vamos entender isso melhor. Olha, quando a gente fala faremos uma visita, faz 2 dias que voltamos da Bahia, nós falamos que nós voltamos da Bahia. Ou seja, existe aí a presença do a. Então, no momento que a gente coloca essa oração com um verbo que tem preposição, então, no primeiro exemplo, nós temos faremos uma visita à Bahia, nós percebemos o quê? Que visita precisa da preposição a e Bahia vai ter o artigo a. Mas como que a gente confirma isso? Colocando com a expressão voltar da. Faz 2 dias que voltamos da Bahia. Agora, veja o exemplo. A gente tem Roma. Roma, nós não falamos voltar da Roma. A gente não utiliza essa expressão. Nós falamos voltar de Roma. Então, quando a gente escreve com um verbo que precisa de preposição, Roma não vai vir com crase. Nós não falamos voltar da Roma. Então, se nós estivéssemos falando, faremos uma visita a Roma, não viria com crase. Resumindo, então, quando a gente tem nomes próprios geográficos, né? Roma, Bahia, Alagoas, nós temos que fazer a troca por essa expressão voltar da. Se a expressão encaixa na sentença, então se nós falamos voltar da Bahia, nós vamos ter a crase confirmada. Agora, se a expressão não encaixa, então não fica voltar da Roma, fica voltar de Roma, nós não vamos ter a crase confirmada. Por último, gente, eu trouxe para vocês a questão da junção da preposição com o pronome demonstrativo. Como eu mostrei lá no início, nós temos alguns pronomes demonstrativos, que são o aquela, o aquele, aquilo. E quando nós temos um verbo que tem a preposição e em seguida tem um pronome demonstrativo, nós colocamos a crase no a do pronome demonstrativo. A gente utiliza a mesma lógica que eu conversei com vocês da junção da preposição com o artigo a. Mas aqui, ao invés de ser um artigo, nós temos um pronome. Então, veja o exemplo. Entregamos a encomenda àquela menina. Quando nós entregamos a encomenda a alguém, àquela menina. Então, nós vamos ter a junção da preposição com o pronome demonstrativo. E por isso a gente tem a contração e a formação da crase. Bom, eu agradeço a vocês por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês o uso da crase.